Imagine a seguinte situação. É preciso atravessar um território hostil, completamente desconhecido e cheio de neblina. Aí, de repente, surge uma placa indicando o norte. Tá, uma placa de direção no meio do nada. Isso. Só que o detalhe é o seguinte: quem colocou aquela placa ali, quem desenhou aquele mapa, quer ativamente o fracasso de quem tenta cruzar o terreno. Nossa, é uma armadilha então. Totalmente. E aí, a reação imediata, quase instintiva, né? Seria arrancar essa placa do chão, quebrar no meio, queimar. Afinal, é uma mentira descarada feita para manipular quem está passando. É a reação mais natural do mundo. A destruir a mentira. Pois é. Mas e se a pior coisa que pudéssemos fazer fosse justamente destruir essa mentira? E se o único jeito de realmente encontrar a saída fosse manter a placa falsa intacta, exatamente onde ela está, para estudar e entender a mente de quem forjou isso? Olha, o que é fascinante aqui é essa quebra monumental de expectativa, sabe? Em vez de reagir à mentira com raiva, você usa a mentira como um dado técnico. É literalmente usar a armadilha como bússola. E é exatamente nesse nível de inteligência contraintuitiva que a gente vai mergulhar hoje. Bem-vindos a mais uma exploração profunda. O nosso foco hoje é um material super denso, quase um manual de sobrevivência intelectual, que se chama A Chave da Alfabetização e a Autoria do Real. E é um texto que, tipo, não pega leve, né? Não pega. A missão que a gente tem pela frente hoje não é decodificar uma nova teoria da conspiração ou fundar uma religião. Pelo contrário, o texto propõe algo muito mais difícil, que é parar de ser dados passivos que o sistema processa todo dia e assumir o que ele chama de autoria consciente da própria realidade. E logo nas primeiras páginas, o material já joga um balde de água fria em uma das nossas necessidades humanas mais antigas, sabe? Aquela necessidade de sermos salvos. O fim da espera pelo herói, né? Exato. A premissa central bate de frente com aquela esperança silenciosa de que uma força externa, tipo um líder carismático, ou até uma inteligência artificial que vai sair de um laboratório do Vale do Silício, vai descer dos céus para resolver toda a nossa confusão. Pois é, a gente adora terceirizar a salvação. E o que me chamou muita atenção nesse material foi o uso de um termo bastante específico para descrever o antídoto contra essa passividade. A fonte fala de um conceito chamado tanoses. Um nome de peso, com certeza. Lendo assim de primeira, confesso que soou para mim como um feitiço antigo, ou algo meio esotérico demais, sabe? Mas o texto faz questão de dizer que isso não é mágica. Ele define isso como uma alfabetização ontológica. Alfabetização ontológica é um termo forte. Muito forte. Mas trazendo isso para o chão de fábrica, para o dia a dia, o que significa na prática essa tal alfabetização? Então, para desmistificar esse jargão, a gente precisa pensar na palavra alfabetização na sua forma mais crua mesmo. Pensa quando uma criança aprende a ler, né? Tá, ela começa a juntar as letras. Isso. Ela para de ver apenas rabiscos no papel e passa a enxergar códigos que transmitem ideias. O que o texto chama de alfabetização ontológica, ou esse processo de tânoses, é aplicar essa mesma habilidade, só que na realidade ao nosso redor. Ler a realidade como se fosse um texto, então. Exatamente. É aprender a ler a gramática fundamental dos sistemas de controle. Hoje, quando olhamos para a política, para as redes sociais ou para a economia, a maioria das pessoas reage de forma puramente emocional, né? Ficam presas na narrativa do momento, chorando, gritando, se revoltando. Ou idolatrando alguém, exato. A alfabetização ontológica é a capacidade de olhar para essas mesmas estruturas e ver os rabiscos. É identificar se uma manchete, um discurso ou uma regra social é uma interface de controle desenhada para extrair a nossa atenção ou se é um protocolo que exige a nossa adesão invisível. Certo, vamos desconstruir isso. O que essa alfabetização propõe é, pare de chorar diante da porta trancada, chegue perto da fechadura e comece a ler os padrões de desgaste no metal. Entenda o mecanismo dos pinos ali dentro,
O criador da prisão inevitavelmente deixa as pistas de como sair na própria estrutura da prisão. Se conectarmos isso com o cenário maior, essa imagem do escape room funciona super bem porque ilustra onde está o foco. A soberania não está em quem destrói a porta na força bruta, mas em quem entende o cadeado. Em quem sabe ler o metal. Isso. E o texto é muito firme ao dizer que o mundo em que a gente opera é feito inteiramente de caixas. Tipo, tudo é uma caixa, sabe? Caixas? Como assim? Instituições? Sim, uma instituição financeira é uma caixa. A linguagem que a gente usa é uma caixa. A infraestrutura da internet, é uma caixa gigante. Mas aí surge uma dúvida genuína e eu preciso fazer o papel de advogado do diabo aqui um segundo. Manda. Se a ideia é parar de buscar um Messias e adotar esse método super hiperracional de ler os cadeados, não tem um risco enorme da gente transformar o próprio método numa nova religião? É um ponto válido. Porque, criaram uma nova caixa dogmática onde as pessoas passam a idolatrar essa tal de alfabetização ontológica e se sentem superiores, né? Eu sei ler o sistema e os outros estão no escuro. Sim, a vaidade intelectual é uma das armadilhas mais comuns nesse processo, digamos, de despertar. Só que a fonte estabelece uma barreira de proteção bem interessante contra isso. Como seria? Pensa bem, um sistema dogmático clássico ou uma religião geralmente exige que você suspenda o seu questionamento crítico em troca de, sei lá, uma promessa de salvação, certo? Aceite e não pergunte. Exato. A alfabetização ontológica faz o extremo oposto. Ela exige o questionamento constante, inclusive dela mesma. Ela não te entrega um porto seguro nem promete que o mar vai ficar calmo. Ela só te dá as ferramentas para você não afundar. Perfeito. Ela apenas dá ferramentas para navegar na tempestade. Se alguém transformar o martelo num objeto de adoração, não vai conseguir construir o barco nunca. A premissa básica do texto é a autonomia interpretativa. Então a ferramenta serve para a gente se movimentar através das caixas, não para montar uma caixa nova e ficar morando dentro dela. E, olha, isso me leva ao alerta talvez mais contraintuitivo que o material faz. Ele diz que a soberania não vem de sair destruindo essas estruturas de forma reativa. Isso frustra muita gente. Demais, porque bate de frente com o instinto básico, né? Quando alguém percebe que está sendo manipulado por um sistema, seja um algoritmo do celular ou uma empresa tóxica, a vontade imediata é implodir tudo. Deletar as redes sociais, jogar o celular no rio. E morar no meio do mato numa cabana. A famosa ruptura total. Pois é, mas o texto argumenta que essa revolta destrutiva e reativa gera apenas o vazio. Se a gente simplesmente destrói as caixas de forma irracional, nós jogamos fora toda a herança tecnológica, cultural e estrutural que nos permitiria evoluir de verdade. A fundação desaparece junto com a prisão. Exatamente. O segredo que a fonte propõe é o que ela chama de consciência com memória, que é a capacidade de herdar a experiência anterior e usar ela a favor da própria ascensão sem se deixar engolir pelo sistema. O equilíbrio entre a revolta inteligente e a compreensão estratégica. Sabe o que isso me lembra muito? O quê? A mentalidade de um hacker. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Um hacker ético, estratégico, ele não tenta desligar a internet ou explodir os servidores globais, né? Claro que não, porque se ele fizesse isso, ele ia destruir o próprio ecossistema que dá poder e alcance para ele. Exato. O que ele faz é aprender o código-fonte daquelas caixas tão profundamente que ele consegue caminhar invisível por dentro delas, usando a energia e a infraestrutura do sistema a favor dele. E o hacker só consegue fazer isso porque ele não aceita as regras da caixa como sendo uma verdade absoluta, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ele não age como se a caixa não existisse. Ele reconhece o terreno. É pragmatismo puro. Super pragmático. A verdadeira soberania, de acordo com o texto, é olhar para essas estruturas ao nosso redor e extrair o que é útil para transcender essas mesmas estruturas. Mas, de novo, esbarramos num problema prático. Como é que a gente aplica isso sem ser engolido pelo sistema? Porque a linha entre essa tal de adaptação parcial consciente e uma rendição total me parece muito fina. É o maior desafio, sem dúvida. Se eu decido continuar trabalhando dentro de uma mega corporação,
para entender as regras do jogo e usar os recursos dela, como eu garanto que, em 5 anos, eu não fui simplesmente assimilado, achando que tô no controle, quando, na verdade, eu virei a engrenagem que eu tanto criticava? Essa é a grande tensão da vida prática. E a resposta do material está na manutenção implacável do que ele chama de eixo interpretativo. Eixo interpretativo, como uma bússola interna. Mais ou menos isso. A diferença entre o hacker que navega no sistema e o funcionário que foi assimilado pela matriz é a clareza ontológica sobre a própria identidade. A pessoa assimilada, ela esquece o propósito inicial dela, sabe? Ela se perde no personagem. Isso, ela começa a reagir aos estímulos do sistema, vai buscando as recompensinhas que a corporação oferece e quando vê, virou um personagem no roteiro de outra pessoa. É triste, mas é muito comum. Já o indivíduo soberano, ele blinda a memória dele, ele interage com a corporação ou com a rede social, mas é ele quem dita para onde a energia flui. Ele se recusa a ser o personagem, ele se mantém como roteirista, mesmo quando está atuando no palco dos outros. O roteirista da própria energia. Isso é poderoso demais, mas convenhamos, exige um treinamento de percepção absurdo, né? E para ajudar a nossa audiência nesse treinamento prático, o texto entrega 3 metáforas mentais incríveis. São 3 modelos excelentes para operar nesse nível. A primeira delas é batizada de Braille da realidade, e a imagem inicial é forte. Viver dentro desse sistema, sem essa alfabetização, é como estar preso em um quarto mergulhado na escuridão absoluta. E se você tenta se mover no escuro, fatalmente vai trombar nas paredes, né? Exato. E bater na parede dói, causa frustração. A nossa leitura imediata e emocional é de que aquelas paredes são punições cruéis feitas para impedir o nosso movimento. Uma leitura de vítima, no fim das contas. Total. Mas o método sugere uma mudança de perspectiva. E se você aplicar a alfabetização e começar a ler a textura dessa parede em braille? Só que a minha pergunta para você é, como se faz essa leitura na prática, no dia a dia? Onde é que está a parede e como se sente a textura dela? Olha, a parede na nossa vida prática frequentemente se manifesta como o atrito emocional ou as crises pré-fabricadas que a gente enfrenta o tempo todo. Dá um exemplo. Vamos pegar o consumo de informação na internet. A parede pode ser uma onda de indignação coletiva gerada por um algoritmo que sabe exatamente qual botão apertar na sua cabeça para te causar raiva. Nossa, o Twitter ou X é basicamente uma fábrica de parede nesse sentido. Perfeito. A dor de bater na parede é o estresse e a exaustão emocional que você sente depois de ficar rolando o feed. Ler em braille significa dar um passo atrás e, em vez de se afogar na raiva, se perguntar por que essa manchete foi estruturada com essas palavras exatas? Qual é a intenção por trás das letras? Exato. Qual é a métrica de lucro de quem desenhou essa interação que está me deixando irritada? Quando você faz isso, a indignação evapora na hora e se transforma em dados. Caramba! A textura do que machucava agora revela a arquitetura da programação. É isso, a restrição vira o mapa. A dor vira informação pura. Transformar dor em dados, isso é formidável. E nos leva quase que organicamente para a segunda metáfora, que é a maiêutica socrática, aquele método clássico do filósofo Sócrates, de fazer perguntas sucessivas. Sim, a maiêutica é fantástica. Sócrates partia do princípio de que ele não precisava injetar verdades na mente de ninguém, de fora para dentro. Ele era tipo uma parteira de ideias, né? Isso mesmo, o termo vem daí. Através de perguntas muito precisas, ele desfazia as falsas certezas da pessoa, fazendo com que ela desse à luz ao conhecimento que na essência já estava lá dentro, só que soterrado. E como o texto aplica isso para a nossa autoria do real? O texto usa essa metáfora para mostrar que o processo não é sobre acumular informações novas. Não estamos tentando fazer o download de um aplicativo de sabedoria para o cérebro. Nós estamos removendo camadas de condicionamento, de esquecimento. Então não é sobre adicionar, é sobre subtrair as mentiras. Exato. O ato de questionar continuamente os gatilhos do sistema age como uma ferramenta de escavação.
O obstáculo que o sistema impõe quando você questiona ele é o que força a sua própria musculatura interna a despertar. Mas espera um pouco. Se a maiêutica socrática diz que a verdade já está dentro de nós e a gente só precisa remover as falsas certezas, o que acontece quando o ambiente externo não é apenas confuso, mas ativamente manipulador? Aí o jogo muda de figura. Porque, veja bem, questionar funciona super bem quando você e o mundo estão tentando se entender. Mas e quando o mundo está mentindo de propósito para você? É aí que entra a terceira metáfora, que para mim é de longe a mais desafiadora visualmente: o cartógrafo. E responde perfeitamente à sua provocação sobre a mentira intencional. O texto nos propõe imaginar esse cartógrafo lançado numa área proibida, onde o controlador do território trocou, de forma intencional e maliciosa, todas as placas de sinalização. Que é exatamente o cenário com o qual a gente abriu o nosso mergulho hoje. A placa que aponta para o norte seguro, na verdade, é uma emboscada desenhada para jogar o viajante no abismo. Isso. O viajante comum, ou o rebelde reativo, arranca a placa. O problema de destruir a placa é que você destrói a única referência que você tem no meio daquele vazio. Você fica limpo da mentira, mas fica cego no terreno, né? Exatamente. Já o cartógrafo soberano, ele faz algo extremamente sofisticado. Ele mapeia o erro. Então, o que tudo isso significa na prática? O que é mapear o erro no meio do turbilhão das redes sociais ou das notícias? Porque, tipo, a reação visceral ao ler uma mentira descarada é o asco. É querer desligar o roteador, cancelar a internet e nunca mais voltar. Dá vontade de sumir mesmo. Exige um sangue frio gigantesco. Você olhar para a placa que está apontando para o abismo e, em vez de chutar ela longe, pegar um caderno e anotar os detalhes. Exige um domínio emocional cirúrgico, eu diria. Mapear o erro na vida real significa analisar o vetor da mentira. Se eu sei que uma manchete específica é uma distorção criada para causar medo na população sobre determinado assunto, a distorção em si se torna o meu principal dado. Eu paro de olhar para o medo que ela quer causar e olho para a intenção. Perfeito. Eu me pergunto, se o controlador quer que as pessoas corram para a esquerda movidas por esse medo, o que exatamente ele está tentando esconder ou proteger do lado direito? Genial! Você usa a força do oponente contra ele mesmo. É bem isso. Ao manter a mentira sob observação, você consegue traçar a psicologia do seu oponente. O engano que foi arquitetado para te derrubar, paradoxalmente, torna-se a matéria-prima do seu mapa de fuga. Então, no fundo, a decepção e a desinformação não são anomalias no sistema que precisam ser erradicadas para a gente viver em paz. Elas são a academia onde a nossa consciência autoral precisa treinar todo dia. É um campo de treinamento pesado. Usar o veneno como antídoto. E, bom, depois de passar por todo esse treinamento militar mental, aprendendo a ler o braille das emoções, mapeando as mentiras do terreno, qual é o destino? Onde isso tudo vai dar, né? Exato. Para onde o texto aponta como estágio final de quem conquista essa soberania? A fonte fala de uma batalha final, mas não é com espadas ou armas de fogo. Acontece num plano que ela chama de memória e forma. E aí introduz um conceito que, nossa, soa muito denso. O programa arcôntico. Esse é o momento em que o material cruza a linha entre a estratégia super prática e entra numa filosofia quase existencial ou até esotérica. O programa arcôntico pode ser traduzido, para facilitar a vida de quem está ouvindo, como uma grande máquina de reciclagem do sistema em que a gente vive. Imagine que a grande maioria dos indivíduos vive como aqueles dados passivos que a gente mencionou lá no começo. Eles consomem, reagem emocionalmente, compram a indignação da semana, esquecem o que aconteceu no mês passado e já embarcam na próxima crise. É um ciclo de amnésia crônica? Sim. Eles perdem a própria forma, perdem a memória histórica de quem são e do que realmente acreditam. O texto diz que o sistema usa o que chama de água do esquecimento. Água do esquecimento. Forte isso. Se você não tem uma clareza interpretativa sólida, o sistema dissolve a sua energia, apaga o seu foco e te recicla de volta para alimentar a engrenagem com mais e mais reações emocionais. A verdadeira batalha pela soberania é justamente não ser reciclado por esse processo.
Então quer dizer que a única coisa que a máquina não consegue digerir, não consegue reciclar, é essa tal de soberania interpretativa. Se a pessoa constrói uma identidade forte, um eixo claro, o sistema tenta processar e, tipo, dá erro. Ele não consegue engolir aquilo. Da tela azul no sistema, exato. E é para ilustrar esse estado final irreciclável que o texto invoca uma imagem lindíssima, que é o leão solar. E o mais interessante é o detalhe que a fonte faz questão de frisar. O leão solar não retorna com rugidos estrondosos. Ele vem em total silêncio. Isso levanta uma questão importantíssima sobre identidade. A figura do leão solar representa a ascensão pela própria força. Ele não pediu permissão para ninguém, ele não esperou um deus externo acender a luz para ele. Ele acendeu o que o texto chama de chama prometeica. Ele pegou o fogo do conhecimento para sina, a autoria da própria consciência. Exato. E o fato de ele permanecer em silêncio é a chave de tudo. Quando a sua forma intelectual e espiritual está perfeitamente consolidada, quando a sua memória não pode mais ser apagada pelos ciclos de histeria coletiva, simplesmente não tem necessidade de fazer barulho. Você não precisa ficar avisando aos outros que você despertou. Não. A necessidade de gritar, de provar para o mundo que você é soberano, no fundo ainda é uma forma de buscar a validação do sistema. O silêncio do leão é a prova máxima de que a caixa perdeu a utilidade sobre ele. Nossa, desculpa te interromper, mas isso me faz pensar na forma como as pessoas tentam demonstrar a rebeldia hoje em dia nas redes sociais. É um contraste gritante, sabe? Com certeza, a rebeldia de internet é barulhenta. Sim, a verdadeira soberania não é aquele rugido vazio de quem faz, sei lá, 30 postagens no Instagram ou no X, gritando que acordou para Matrix. Enquanto continua com o celular na mão, ansioso, esperando os likes e reagindo compulsivamente a qualquer provocadorzinho político. Essa revolta performática, ironicamente, é altamente reciclável pelo sistema. O engajamento da sua revolta é o que alimenta a máquina. Exatamente. A revolta barulhenta é apenas a caixa operando em outra frequência. A pessoa acha que está lutando contra o algoritmo, mas ela é o lanche da tarde do algoritmo. Pois é, virou o dado passivo de novo, só que agora com uma fantasia de rebelde. Perfeito. A soberania que o texto defende me parece mais como uma criptografia de ponta a ponta instalada na própria consciência, sabe? A identidade do indivíduo está tão bem codificada por esse eixo interpretativo que os sensores da máquina passam por ele e simplesmente não conseguem ler, não conseguem classificar. E se o algoritmo não consegue ler você, ele não pode te reciclar. É um silêncio inabalável que garante a integridade da memória, né? Tanto na vida prática quanto, como o texto até sugere, naquilo que permanece de nós no pós-morte. É o momento em que o indivíduo deixa de ser um mero dado transferido entre os servidores do jogo e passa a ser a própria inteligência autônoma que comanda o seu espaço. A memória individual se recusa a se dissolver na tal água do esquecimento coletivo. Maravilhoso! E o mais importante para quem acompanha a gente e que está absorvendo esses conceitos agora é aplicar essa lente no mundo real, hoje mesmo. Não deixar só na teoria bonita, né? Exato. O desafio prático é, quando você for ler a próxima notícia urgente de hoje à tarde, ou ver a próxima crise que exige a sua opinião imediata no Twitter, escolher não reagir como uma engrenagem assustada, mas sim dar um passo atrás, ler o código em braille e atualizar o seu próprio mapa interno. Que jornada absurda que a gente fez com essa leitura hoje. Para colocar todas as peças desse quebra-cabeça na mesa de forma bem cristalina para quem nos ouve, o nosso ponto de partida foi abandonar a muleta da espera por salvadores, fossem eles quais fossem. Assumir a bronca, né? Isso. Nós mergulhamos no conceito de alfabetização ontológica, percebendo que a solução não é sair destruindo as estruturas à nossa volta com uma raiva irracional, mas sim aprender a sentir as paredes no escuro, transformando a dor emocional em leitura de braille. Transformando dor em dados. Entendemos a urgência de agir como cartógrafos infiltrados, que usam as mentiras expostas pelo ambiente para mapear a lógica de quem quer nos aprisionar. E, no fim das contas, vimos que o destino de tudo isso é evitar ser reciclado pela máquina do esquecimento.
O objetivo é acender a nossa própria chama e assumir aquela estabilidade majestosa do leão solar. Uma soberania que é letal, clara e absolutamente silenciosa. O parto dessa consciência autoral já começou para quem conseguiu ler a textura dessa nossa conversa hoje. Com certeza já está em andamento. E para quem nos acompanha até este momento, eu não poderia terminar sem deixar uma provocação final para ecoar nesse nosso novo silêncio soberano. Adoro as provocações finais, manda. O material que a gente analisou hoje nos ensina com brilhantismo como proteger a nossa memória, como construir um mapa particular de fuga e como não sermos digeridos pela caixa coletiva. Mas, se imaginarmos um futuro onde cada vez mais indivíduos se tornem autores absolutos, interpretando o mundo pelas suas próprias regras irrecicláveis, o que acontece quando duas dessas realidades soberanas se encontram frente a frente? Excelente pergunta. Será que o destino final de todos esses cartógrafos solitários é a paz isolada do seu próprio mapa perfeito? Ou em algum momento da história, no silêncio lá fora das caixas, eles vão precisar inventar uma linguagem completamente inédita para não acabarem entrando em guerra uns contra os outros? Fica a reflexão. Até a nossa próxima imersão no desconhecido.